Se nós entendemos Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. Para Deus não existe futuro, apenas Ele existe, como Ele disse a Moisés: eu sou. Então nós entendemos que Deus criou o homem com um propósito, porque segundo o livro de Gênesis, no princípio Deus criou todas as coisas. Apóstolo Pedro diz que Cristo, falando a respeito de Cristo, que ele foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Significa que primeiro o plano foi estabelecido com a vinda de Cristo a este mundo, para dar a sua vida pelo pecado que viria. O pecado já estava ordenado a vir a este mundo, mas que Cristo viria para resgatar o seu povo da morte, que é o salário do pecado. Então, Deus deu início a seu plano, criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e os abençoou. E disse: frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Deus, sendo onisciente, sabendo que Adão ia comer a fruta, ia pecar, o pecado entraria no mundo. Mas mesmo assim Deus os abençoou e deu uma ordenança: procriai, enchei a terra. Porque o propósito de Deus era esse: criar o homem para procriação. O pecado viria porque como haveria procriação sem pecado, sendo que seria a eternidade? Não haveria envelhecimento, não haveria morte. Mas para isso teria que ter o pecado, para envelhecimento, para geração. Ou Deus teria que soprar nas narinas de cada ser, como foi o caso de Adão, para ser alma vivente. Não haveria nascimento. O pecado foi o propósito de Deus. O homem, propósito para entrar o pecado. Sem o homem, o pecado não entraria no mundo. Se o pecado não entrasse, não haveria procriação. Tudo teve um propósito na criação. Assim como Deus criou o sol para clarear o dia, a lua para clarear a noite, para sinais, tudo com um propósito. Ele não cria nada de balde, por criar, simplesmente por criar. Tudo tem um propósito, assim como o ser humano. Procriação. Mas segundo o cristianismo, não. Segundo o cristianismo, o homem decidiu pecar por ele próprio. Deus deu o livre-arbítrio. Isso é um absurdo. O homem não tem livre-arbítrio para nada. O ser criado não pode mudar o que foi, a maneira que foi criado. O homem constrói um robô, o robô não vai fazer aquilo que não foi lhe ordenado, no chamado chips. Vai fazer só aquilo que está embutido nos chips, diz o homem, chips. Da mesma maneira, o Criador, ele criou o sol para iluminar a terra. O sol não faz outra coisa a não ser iluminar a terra. A lua, a mesma coisa. Nada desvia do mandamento de Deus, da ordenança de Deus, da lei de Deus. E ele criou o homem para o pecado, para a procriação. Porque segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição,
primeiro tem que ser o terreno. Não pode ser o espiritual. O ser criado terreno para depois ser espiritual. Por isso Cristo, sendo espiritual, eterno, todo-poderoso, Rei da Glória, ele se fez carne. Ele veio a este mundo, se fez carne para morrer a nossa morte. Jesus Cristo, o homem, não morre mais. Da mesma maneira, todo ser criado, descendente de Adão, não morre mais. Hebreus 9:27 está ordenado ao homem morrer uma vez. Já nascemos mortos. Nascemos mortos para ressuscitar para a vida eterna. Não seremos mortos, já somos mortos, separados de Deus, porque Deus já ordenou assim. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Não morreremos, já nascemos mortos. Até o som da última trombeta, onde todo ser, os que estiverem mortos, ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, segundo o que o apóstolo Paulo escreve.